capítulo 4 e verso 3. É o primeiro texto que nós queremos ler. Eu quero ler 2 textos nesta tarde. Depois Colossenses 3,14. Efésios 4 e 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Eu queria que quem pudesse ler comigo. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Queridos, esta semana eu vi 2 coisas interessantes. Eu vi 2 testemunhos sobre o mesmo assunto. E eu vou compartilhar e você vai entender o que eu vou dizer. Hoje eu vi um pregador, foi um vídeo de internet que eu vi, um pregador falando mal da igreja, porque a igreja não investia na ação social. E eu vi esse pregador falando mal, e eu vi pessoas aplaudindo este pregador, dizer que ele tem a coragem e ousadia por estar falando tudo aquilo. E durante a semana, eu vi um youtuber famoso, eu não vou citar o nome dele aqui, eu vi um youtuber bem famoso, dizer que foi criado na igreja, e que testemunhava o que a igreja fazia pelas pessoas. Testemunhava o que a igreja ajudava as pessoas. Testemunhava muitas vezes de casas de irmãos que precisavam e eram ajudados. E eu estava pensando hoje, vou contar uma história paralela para a gente entender essa. Uma igreja, uma boate foi construída ao lado de uma igreja. E a igreja começou a orar, o pastor incentivou a igreja a orar para que aquela boate fosse fechada. E a boate foi fechada. E o dono daquela boate entrou na justiça contra a igreja. Ele queria uma indenização. Ele queria receber por todo o investimento que ele tinha feito. E agora estava fechado do seu investimento. E os 2 compareceram perante o juiz, o pastor e o dono da empresa. E o dono da empresa dizia: o meu negócio fechou por causa da oração da igreja. E o pastor dizia: olha, o negócio dele fechou, mas não foi por causa da oração da igreja. E o juiz disse: olha, eu não estou entendendo nada. Eu tenho aqui alguém que não crê no seu dia a dia, no poder da oração, testemunhando que foi alcançado pelo poder da oração. E eu tenho alguém que orou para que acontecesse, dizendo que não foi a oração que fez. O que eu quero dizer com isso? Eu vi alguém que está dentro da igreja, falando mal da igreja. E eu vi alguém que não está dentro da igreja, falando bem da igreja. A igreja e você. A igreja e você. Queridos, nós temos uma função no corpo de Cristo. Sabemos que a igreja somos nós. Eu sou igreja, você é igreja. Sozinho eu não sou igreja. Mas quando eu estou no corpo, eu sou igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mas eu sozinho não sou igreja. Sou igreja quando estou no corpo, porque sou parte do corpo de Cristo. Então, é minha função na igreja proteger a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância à unidade da igreja do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que nós experimentemos a harmonia e a unidade uns para com os outros.
A unidade, ela é a alma da comunhão. Se a gente destrói a unidade, nós estamos assim rasgando o coração do corpo de Cristo, que é a igreja. A unidade, ela é a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos uma vida conjunta na igreja. Eu vivo igreja desde os meus 7 anos de idade. E cada vez eu amo mais essa instituição chamada igreja, que é o corpo de Cristo. Meus queridos amados, assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial, Ele tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente pela unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar na mente de Jesus. Naquelas horas agonizantes, Jesus orava pela nossa unidade. Isso mostra a importância, a relevância deste assunto. Nada na terra é mais valioso para Deus do que a unidade da sua igreja, a unidade do corpo de Cristo. Ele pagou o mais alto preço por ela, e Ele deseja de nós que protejamos esta unidade. Protejamos especialmente dos danos causados pelos conflitos e discordância. Se você é parte da família de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, é sua responsabilidade preservar a unidade no local em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus queridos amados, nós somos chamados a nos no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Nós somos desafiados a unirmos-nos por aquilo que é comum a nós. O apóstolo Paulo nos diz: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como crentes, participamos de um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Partilhamos a mesma salvação, partilhamos a mesma vida futura, o mesmo futuro, fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. Devemos nos lembrar que foi Deus que nos deu personalidades diferentes, nós não somos iguais. Nós temos, cada um de nós, Deus nos fez únicos, mas nós temos também coisas que nos unem, e devemos nos voltar para as coisas que nos unem, e não apenas conflitarmos naquilo que nos separa. Nós precisamos também sermos realistas nas nossas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela diferença entre o que é o ideal de Deus e o que nós temos. E às vezes a gente diz quão distante nós estamos daquele ideal de Deus. Mas, meus queridos e amados, ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é passividade. Maturidade é conviver com essa tensão, é conviver com essa dualidade.
Sabemos que nós não somos o ideal, mas não é porque não somos que vamos desistir dele. Sabe, irmãos? Alguns irmãos vão nos decepcionar, sim. Alguns irmãos, você vai se decepcionar com ele. Ou talvez alguém se decepcione com você. Sabe por que isso? Porque nós somos humanos. Porque nós somos falhos. Porque nós erramos. E já sabe o que a Bíblia diz? Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros, por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por razões compreensíveis. E a lista, ela pode ser bastante longa, por conflitos, mágoas, por hipocrisia, por negligência, por mesquinharia, por legalismo, como pregamos no domingo passado, e outras coisas que podíamos acrescentar. Mas o que nós devemos lembrar é que a igreja, ela é feita por pecadores. Nós somos remidos, lavados no sangue do Senhor, mas pecadores. Enquanto estivermos neste mundo, o pecado nos rodeará. Nós somos libertos do poder do pecado, não da presença do pecado. O pecado não pode mais gerar em nós morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele que aceitou Jesus, aquela que aceitou Jesus, passou da morte para a vida, foi liberto do poder do pecado, não da presença. João 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós pecamos. Não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não é essa a mensagem ensinada por Jesus no Pai Nosso? Então, meus queridos e amados, como precisamos entender isso e não deixarmos a igreja ao primeiro sinal de decepção ou de desilusão. Isso é um indicador de imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita onde qualquer pessoa pode ir. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas, e logo você ficará decepcionado novamente. Existe uma citação muito famosa de um americano chamado Groucho Marx, e ele dizia o seguinte: eu não gostaria de pertencer a um clube que me tivesse como sócio. Veja a análise que ele fazia dele. Eu não queria pertencer a um clube que me tivesse como sócio. Meus queridos amados, se uma igreja deve ser perfeita para satisfazer a qualquer pessoa, no momento que aquela pessoa for para aquela igreja, que ela entende que é perfeita, ao receber aquela pessoa, aquela igreja vai deixar de ser perfeita. Não existe a perfeição só no céu, a perfeição só no céu. Dietrich Bonhoeffer, autor de O Discipulado Cristão em tantos livros, um pastor alemão que foi um pastor de nacionalidade alemã, que sofre pelo evangelho, e Dietrich Bonhoeffer ele dizia que toda igreja deveria ter uma placa na entrada: pessoas perfeitas não entrem, porque aqui é um lugar de pecadores. Pessoas perfeitas não entrem, porque aqui é um lugar de pecadores. Nós buscamos ao Senhor justamente para renovar em nós a diferença.
Dietrich Bonhoeffer diz ainda: aquele que ama seu sonho de uma comunidade, mais do que a comunidade cristã em si, torna-se um destruidor dela. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver, participar, contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que outro está fazendo, na fé e com sincera convicção, você está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Meus queridos, amados irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Deus nos chamou para estarmos juntos neste corpo. E devemos sermos incentivadores uns dos outros. Devemos incentivar, ajudar, motivar. Como é importante receber uma palavra de incentivo, de motivação. Olha, você vai conseguir. Olha, Deus está contigo. Olha, Deus não te deixou, Deus não te abandonou. Levanta a cabeça. Como é interessante levantar aquele que está caído. E esse é um papel do corpo de Cristo. Há 21 anos Deus tem me concedido a graça de pastorear esta igreja. E eu sempre dizia, hoje bem menos, no passado bem mais: irmãos, e eu usava esta metáfora, do lado de lá da igreja, o diabo está com os braços abertos, dizendo: igreja, manda que eu quero. E nós nos esforçamos tanto para ganhar uma vida para Jesus. Por que virar as costas quando o irmão ou a irmã erra? Por que virar as costas? Alguém já disse sobre a igreja que ela é o único exército que abandona os seus feridos no campo de batalha. Deus instituiu o corpo. Se uma parte do corpo está doente, devemos cuidar dele e não tirá-lo do corpo. Se uma parte do corpo está doente, precisa ser sarada, e para sarar precisa de cuidado, de atenção. É assim que o corpo de Cristo precisa funcionar, com amor, com cuidado. É assim que deve ser a nossa relação com a igreja. Ah, queridos, quantas vezes damos ouvidos a disse-me-disse dentro da igreja. E como isso faz mal à comunhão, como isso atrapalha a comunhão. Transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem é parte da solução. E olha, quando você nem é parte do problema, nem é parte da solução, ora. Apenas ora. Apenas ora. Como a gente precisa disso. Quando alguém trouxer ao seu ouvido uma informação que você nem é parte do problema, nem parte da solução, diga: eu não preciso saber disso. Você já falou com a pessoa responsável? Igreja não é lugar da gente procurar as novidades da semana. Contas novas. Como é que está? Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de orarmos uns pelos outros, de ajudarmos, de darmos as mãos, de socorrermos os necessitados. Nós fazemos a diferença no mundo. O mundo quer ver em nós um povo diferente, um povo que mostre a presença de Deus, não é? É triste que no rebanho de Deus as maiores feridas venham das outras ovelhas e não dos lobos. É triste. Mas nós
precisamos sarar, não é? Sarar. Precisamos da igreja. Nós precisamos ser solucionadores de conflitos. Em meio a um conflito, sejamos aqueles que fazem parte da solução. A igreja e você, apoie o seu pastor, apoie os seus líderes. Não existe um líder perfeito, mas Deus deu aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Sabe, meus queridos, somos chamados para isso. Devemos ter esta relação de amor e de cuidado com a igreja. Devemos ter essa relação de amor e de cuidado da igreja. Não pensem só no seu próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para ele. A igreja e você. Não há lugar para mim mais maravilhoso do que a igreja. Não há lugar para mim mais gostoso do que a igreja. Não há família mais importante para mim do que a família espiritual. A família espiritual, ela chega a ser mais importante do que a família biológica, Alice. Quantas vezes, Paulinho, a família biológica não é tão presente na nossa vida como é a família espiritual, como é a família de Deus. Jesus nos disse que nos daria pais, mães, irmãos, irmãs. E quantas vezes a gente trava laços mais fortes na igreja do que na nossa própria família. Então, irmãos, por que pastor está trazendo essa mensagem hoje? Porque nós somos atacados diariamente. A igreja do Senhor é atacada. E quando você fala da sua igreja, você está falando da igreja do Senhor, da igreja que é o corpo de Cristo, da igreja que é a noiva que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Você não está falando de um clube de futebol, você está falando do corpo de Cristo, de uma organização espiritual. Devemos pensar duas vezes antes de emitirmos juízo de valor, de criticarmos a igreja. Primeiro, porque falhas vão existir. Sempre que alguém diz para mim, pastor, eu estou vindo aqui para a primeira igreja batista em Cajueiro, eu estou maravilhado com a igreja é assim, é assim, é assim. E eu digo, olha, tem defeito, viu? Se você procurar, você vai achar. Se você procurar, você vai achar, né, Daniel? Se procurar, vai achar. Como todo mundo. Ah, pastor Jorge é maravilhoso. Olha, tem defeito, viu? Fala com a pastora que ela vai lhe dar uma relação de defeitos. Se procurar, acha. Mas nós devemos entender, porque com a medida que medirmos os outros, nós seremos medidos também. Então, é tão bom usar de misericórdia. Pastor Fernando costuma muito dizer que há pessoas que querem misericórdia para si, o juízo de Deus na vida dos outros. Devemos ser ministradores de misericórdia, de graça, né? E a gente tem procurado nesta igreja fazer isto. Ser ministradores de graça, ministradores do amor de Deus, do perdão de Deus. Vamos errar. Falo esta igreja porque aqui nós estamos, mas qualquer igreja. Vamos errar, a igreja vai cometer erros, porque ela está em aperfeiçoamento. A gente podia botar uma placa na igreja também, estamos em construção, estamos em obras, não é? Deus ainda não terminou. Encher de louvor, vem cá em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, pensem na igreja como uma instituição de Deus na sua vida. Cristo fundou a igreja. Só isto já é o bastante. Eu não precisaria mais de nenhuma razão para estar na igreja além dessa.
Cristo fundou a igreja. Se alguém disser, você não precisa de igreja, seja anátema, viu? Porque Cristo nos chamou para fazermos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Tem uma canção? Não? Eu tenho. Vamos ficar de pé e vamos cantar. A gente só não vai sair do nosso lugar, mas a gente vai dizer como é precioso, irmão, viver junto a ti. E juntos, Alice, lado a lado, experimentarmos o amor de Deus. Felizmente não podemos sair do nosso lugar, não podemos dar aquele abraço, mas podemos dizer no coração: irmão Jorge, irmã Rosana, como é precioso viver com vocês. Como vocês são preciosos. Manu, Paulinho, como vocês são preciosos. Rosana, Rosângela, Valdir, como vocês são preciosos. E assim vai, cada irmão, cada irmã, como você, como é precioso.